O Centro da Indústria do Espírito Santo, SINDES, por meio da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, FINDES, sente-se honrado com a presença de todos que prestigiam este evento de lançamento da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Nesta oportunidade, gostaríamos de registrar que a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, SINDES-FINDES, foi instalada oficialmente no dia 21 de agosto de 2017, em uma reunião da diretoria executiva do SINDES. Foi criada com gestão autônoma e independente, com o objetivo de melhorar o ambiente de negócios, o Espírito Santo e trazer segurança jurídica para empreendedores, administrando conciliações, mediações e arbitragens que lhe forem submetidas e prestando assessoria no desenvolvimento dos procedimentos extrajudiciais de resolução de conflitos. A Câmara será presidida pelo ex-conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Luiz Cláudio Alemande, e também terá como vice-presidente o desembargador federal aposentado Antônio Cruz Neto. A Câmara conta com um Conselho Superior, presidido pela doutora Sayuri Ottoni, e tem a doutora Zita Maria Cani na vice-presidência. Os profissionais que compõem o Conselho foram indicados pelas federações patronais e pelas instituições de ensino jurídico do Espírito Santo, sendo 11 conselheiros, renomados e reconhecidos no Estado e nacionalmente pelo trabalho que desempenham em mediação e arbitragem. Já consolidada na América do Norte, na Europa e em solo brasileiro, a arbitragem prevê a resolução do conflito por meio de um terceiro, o árbitro, e representa diversas vantagens. É um processo rápido, tem cláusula de confidencialidade, dá autonomia às partes para a escolha dos árbitros, não demanda a complexidade da interpretação das regras processuais e garante princípios do contraditório, ampla defesa e da igualdade. A mediação, por sua vez, prevê a resolução do conflito de forma consensual, intermediada por um terceiro imparcial, que é o mediador. Neste momento, nós fazemos aqui o registro das presenças. Em nome do presidente do Sistema FINDES-SINDES, Léo de Castro, e do presidente da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem SINDES-FINDES, Luiz Cláudio Alemande, nós aqui cumprimentamos o vice-governador do Estado do Espírito Santo, César Colnago, presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Sérgio Teixeira Gama, senador Ricardo Ferraço, a vice-presidente da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, CIESP-FIESP, nossa palestrante desta noite, Ellen Grace. Também os cumprimentos ao presidente do TRT Espírito Santo, Tribunal Regional do Trabalho, desembargador Mário Ribeiro Cantarino Neto, vice-presidente do TRE, desembargador Carlos Simões Fonseca, os desembargadores Jorge Henrique Vale dos Santos, Adalto Dias Tristão, José Paulo Nogueira da Gama, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Taufner, procurador do Ministério Público, Éder Pontes, aqui representando a procuradora-chefe, Elda Espeno, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Valério Soares Eringer, os secretários de Estado, da Fazenda, Bruno Funchal, do Planejamento, Regis Matos, e o procurador-geral do Estado, Alexandre Nogueira Alves. Vereador de Vitória, Max da Mata, também vereador de Vitória, Mazinho, presidente da FEComércio Espírito Santo, José Lino Sepulcre, presidente do IBEF Espírito Santo, Alessandro Dadalto, presidente da Agência Reguladora do Estado, Júlio Castiglione, na pessoa do juiz do Tribunal Regional Eleitoral, Rodrigo Júdice, cumprimentamos a todos os juízes que estão presentes a este evento, presidente do Sindicato dos Advogados, Benhor Farina, na pessoa de quem todos os advogados são cumprimentados, o cônsul honorário da Itália no Espírito Santo, Roger Gagiato, reitor da UVV, Heráclito Amâncio Pereira Júnior, na pessoa de quem todos que são da área universitária, da área do conceito no Estado do Espírito Santo, da área jurídica, são cumprimentados. Presidente do Espírito Santo em Ação, Aridelmo Teixeira. Presidente do Espírito Santo Convention and Visitors Bureau, Paulo Renato Fonseca. Conselheira do CRC, Raquel Cristina Barbosa, na pessoa de quem todos que estão representando conselhos aqui são cumprimentados. Desta forma, cumprimentamos todas as autoridades, aqueles que se apresentaram a este cerimonial, estendendo também aos presidentes eméritos que aqui estão, vice-presidentes do sistema, presidente de sindicatos, aos conselheiros e toda a diretoria FINDES e SINDES.
Vamos, então, às boas-vindas oficiais do nosso anfitrião, presidente do Sistema Afim de Sindes, Léo de Castro. Boa noite a todos. Com muita alegria que a gente reúne hoje. Não é um dia fácil, sexta-feira, 6 horas da tarde, mas fico muito feliz pela presença de cada um de vocês, o que mostra a importância dessa iniciativa que, apesar de estar sendo realizada aqui na Federação das Indústrias do Espírito Santo, é uma iniciativa de todo o setor produtivo do nosso Estado, né? Nós, através do Fórum das Entidades e Federações, eu quero aqui compartilhar isso com o nosso querido presidente da FEComércio, José Lino, com o Júlio, presidente da Federação da Agricultura, com o presidente do Espírito Santo em Ação, o Aridelmo, e com o Piccoli, que é o presidente da Federação dos Transportes. Enfim, essa é uma iniciativa que a gente acredita muito, né, que irá contribuir para cada vez mais, né, melhorar, né, o ambiente de negócio e fazer do nosso Espírito Santo um estado cada vez mais atrativo para novos empreendimentos e para o desenvolvimento daqueles que aqui estão. Eu quero saudar com muito carinho o nosso vice-governador do Estado, César Conago, né, que está conosco aqui hoje, saudar e fazer um especial reconhecimento, né, do trabalho desenvolvido no Senado, né, o nosso querido Ricardo Ferraço, né, que, ao longo do seu mandato, tem desenvolvido uma série de propostas e tem ajudado muito o país a debater questões que são relevantes e que colocam o Brasil no trilho do desenvolvimento que a gente acredita que esse país merece. Obrigado, senador. Quero também cumprimentar e agradecer a presença do desembargador Sérgio Gama, presidente do Tribunal de Justiça. Agradecer a presença do desembargador Mário Cantarino, presidente do nosso Tribunal Regional do Trabalho. Também quero agradecer a presença do nosso querido Éder Pontes, que aqui representa a procuradora-chefe do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. O vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Taufner, também aqui conosco. O vice-presidente do TRE, Carlos Simões, também conosco, quero agradecer a presença. E o procurador-geral do Estado do Espírito Santo, Alexandre Alves. Quero, na pessoa do secretário Bruno Funchal, também cumprimentar todos os secretários de Estado, assim como na pessoa do presidente emérito, Sérgio Rogério de Castro, todos os empresários aqui presentes. Senhoras e senhores, o Brasil vive um momento de intenso debate sobre o futuro que queremos e de desconstrução de falsas verdades repetidas há gerações. Nos últimos 2 anos, uma agenda modernizadora começou a sair do papel, trazendo avanços históricos para o país, a exemplo da reforma trabalhista, da regulamentação da terceirização, da convalidação dos incentivos fiscais, da aprovação do teto dos gastos públicos e da reforma do ensino médio. Como resultado, vimos crescer a confiança dos investidores e crescer também o PIB brasileiro, tirando a nossa economia de uma recessão que já durava mais de 2 anos. Com a proximidade das eleições, temos encontrado artigos, análises e entrevistas de especialistas que defendem um novo papel para o Estado brasileiro, em consonância com as boas práticas dos países mais desenvolvidos. Basta olhar a crise que mal começamos a reverter para identificar a gravidade dos erros cometidos por um governo que tentou controlar preços artificialmente e subsidiar o consumo a todo custo, interferindo ativamente e de forma negativa na atividade econômica. Estamos convictos de que é preciso pensar um Estado cada vez menos intervencionista e mais mediador, capaz de compartilhar responsabilidades e construir por meio da convergência. Não queremos vantagens ou privilégios, apenas condições favoráveis para investir, gerar riqueza e oportunidades para toda a sociedade. Tal reflexão é habitual quando tratamos do Poder Executivo,
mas temos visto surgir, dentro do próprio Conselho Nacional de Justiça, propostas que buscam também desafogar o Poder Judiciário e aumentar a celeridade de nossa justiça. Uma dessas medidas passa por fomentar a conciliação, a mediação e a arbitragem, mecanismos de resolução extrajudicial de conflitos, iniciativa que atende ao chamado da política nacional do Poder Judiciário e vem sendo defendida há anos pela agora vice-presidente da Câmara CIESP-FIESP, a excelentíssima senhora Ellen Grace, uma das responsáveis pela atualização da Lei de Arbitragem em 2015. Coincidentemente, na última segunda-feira, o professor catedrático de Direito da UERJ, Arnold Wald, em artigo publicado no jornal Valor Econômico, colocou a mediação de conflitos como solução rápida e eficaz para os desafios da economia globalizada. Precisamos aproximar o tempo demandado pelo setor privado ao tempo de publicação das sentenças, que nas câmaras de arbitragem é atualmente de apenas 6 meses, podendo chegar ao prazo máximo de 1 ano em caso que envolvam perícias. Não por acaso, as câmaras são muito utilizadas nos Estados Unidos e na Europa, especialmente em Portugal, onde a arbitragem é realizada até mesmo em questões tributárias. Na América do Sul, nossos vizinhos têm exemplos que denotam o potencial dessa ferramenta. No Peru, conflitos que levavam até 8 anos para ser solucionados começaram a ser resolvidos em 7 meses, após a incorporação da arbitragem à Constituição Federal. Os números reafirmam a importância da mediação para a melhoria do ambiente de negócios no Brasil. Dados do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que responde por 45% do mercado nacional de arbitragem, mostram que houve crescimento de 44% no total de processos arbitrais no último ano, totalizando valores de 11,9 bilhões de reais. Em pouco mais de 20 anos de atuação, a Câmara CIESP-FIESP acumula mais de 400 casos solucionados, com valores entre 35 mil e 900 milhões, comprovando a capacidade para mediar conflitos de todos os tipos. Foi com base em exemplos assim que nós, do Sistema Findes, demos início à implantação da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Sindis-Findes, uma ação que conta com o apoio de todo o setor produtivo capixaba, com a participação das demais instituições que compõem o Fórum de Entidades e Federações e das principais instituições de ensino do Espírito Santo. É necessário destacar que temos orgulho de viver no melhor estado do país para investir. Antes mesmo da instalação da Câmara, temos encontrado soluções que integram interesses de empreendedores, setor público e sociedade. Em 2017, auxiliamos na revisão dos critérios e percentuais das multas por obrigações acessórias. Aprovamos o Código de Defesa do Contribuinte, que traz segurança jurídica, previsibilidade e melhora a relação entre empreendedores e governo. E estamos colaborando com a implantação do Simplifica-S, iniciativa que otimiza processos junto a Corpo de Bombeiros, Secretaria do Meio Ambiente, IEMA, IDAF, AGER, Junta Comercial e Vigilância Sanitária. Temos construído uma relação republicana, governador, e de diálogo transparente com os poderes constituídos, ouvindo o Executivo, Legislativo, o Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, na melhoria do ambiente de negócios do Espírito Santo. Tamanho esforço encontra eco na atuação do governador Paulo Artung, líder que propõe a sinergia entre tantas instituições, convergindo nossos esforços em favor do crescimento de todos. A Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Sindis-Findes surge como mais um instrumento pró-competitividade para todas as empresas capixabas de todos os portes, segmentos e perfis econômicos. Estamos indo além dos interesses da indústria, implantando uma ferramenta que traz benefícios para todo o Espírito Santo, viabilizando a manutenção de investimentos e a atração de novas empresas. Queremos contribuir cada vez mais para a construção de um Espírito Santo mais forte e mais competitivo. O futuro de nossas empresas passa pela busca de soluções inovadoras e pela rápida adaptação às mudanças. Que a Câmara traga agilidade, eficácia, segurança jurídica para quem dedica tempo à tarefa de empreender em terras capixabas. Agradeço aqui a atenção de cada um.
E aí coloco a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, Sindis-Findes, à disposição de toda a sociedade capixaba. Muito obrigado. Senhoras e senhores, nós ouviremos, então, neste momento, as palavras do presidente da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, Sindis-Findes, Luiz Cláudio Alemandi. Muito obrigado a todos. Numa sexta-feira, realmente, como o presidente Léo disse, é de muito orgulho. Nós somos capixabas, nós estamos caminhando. Nós queremos mudar e vamos fazer diferente. Gostaria de agradecer ao presidente da Findes-Sindes, o senhor Leonardo de Castro, pela honra do convite para desenvolver esse projeto da Câmara de Mediação. Ministra Ellen Grace, muito obrigado pela sua prestigiosa presença. Sei que a senhora amanhã embarca à noite para Washington. Muito obrigado, mais uma vez, pela senhora estar presente aqui. Gostaria de cumprimentar o vice-governador César Conago, presidente do TJ, doutor Sérgio Gama, o presidente do Tribunal do Trabalho, doutor Mário Ribeiro Cantarino, e, na pessoa de todos eles, estender meus cumprimentos a todos os presentes, vários amigos que eu consigo enxergar nessa plateia. Depois de um período de maturação, aprendizagem e seguindo o modelo da Fiesp, estamos realizando o lançamento da Câmara de Mediação e Arbitragem da Findes-Sindes. Os senhores poderão acessar a página da Câmara no sítio da internet da Findes e constatar que nós regionalizamos um pouco os honorários dos árbitros para a nossa realidade econômica. Nós tivemos que trazer o sistema, os dados, todos os mecanismos do sistema Fiesp, mas tivemos também que dar a nossa regionalidade. Senhores, um trabalho que contou com o apoio de vários atores antes da minha saída do CNJ, porque não poderia trabalhar, porque nós tínhamos, a Findes já estava iniciando o estudo, e depois da minha saída do Conselho Nacional de Justiça, nós temos vários atores envolvidos. Eu posso já iniciar com a doutora, a senhora Cristine Samorini, desde o início. Muito obrigado, doutora. Doutor Arnaldo Aldo Filho nos apoiou muito em São Paulo, nos levando para conhecer a Câmara Fiesp e a Câmara Brasil-Canadá. Doutor Antônio Cruz Neto, muito obrigado por ter aceitado o convite de ser nosso vice-presidente. O senhor é uma referência para nós no Estado do Espírito Santo. Doutora Sayuri Ottoni, muito obrigado por estar na presidência do nosso Conselho Consultivo. Doutora Zita Maria, eu não consegui encontrá-la aqui, Cane, mas ela deve estar. Dos membros do Conselho Superior, estão todos aqui, peço permissão para nomeá-los nesse momento, mas os nomes estão todos no site da Casa. Dos servidores da Casa, do doutor Fabrício Cardoso, que iniciou o projeto lá antes de agosto, do doutor Sotelino, do seu Sotelino, do doutor Ricardo Rasolin, um dos maiores conhecedores de arbitragem no nosso país, também está nos apoiando e faz parte do nosso Conselho Superior, ministra. Em especial, nossa secretária da Câmara, a doutora Raquel Piacenza. Raquel, cadê você, Raquel? Aqui. Muito obrigado, Raquel, por tudo. Mas, nesse momento, eu faço uma menção. Eu poderia estar falando como é que funciona uma Câmara, o que é bom, o que funciona, como é que funciona. Mas não, senhores. Agora é o momento de eu agradecer e mostrar aos senhores o que é a arbitragem e quando as pessoas conhecem a arbitragem, como é que elas se envolvem com a arbitragem. É contagiante. Nesse momento, eu faço uma menção ao enorme apoio que recebemos do doutor Daniel Jacob, advogado em Manaus, membro da CANorte, da Câmara do Norte, que, com dificuldades familiares, embarcava de Manaus na madrugada, fazia escala em Brasília, chegava em Vitória pela manhã para participar da reunião no período da tarde, retornando para Manaus no voo da noite, com escala novamente em Brasília,
somente para pousar em Manaus na madrugada. Ele fez isso por nós, mais de uma oportunidade, senhores. Os senhores não conseguem imaginar o que é fazer um bate-volta Manaus-Vitória. Sai na madrugada de um dia e retorna na madrugada do outro. Ele me mostrou que todos que se envolvem com a arbitragem ficam entusiasmados com esse instituto, pois é contagiante. Posso dizer aos senhores que já fui contagiado e que quanto mais eu estudo, mais eu me encanto. É um universo, senhores, para nós advogados principalmente. Meu irmão Henrique, muito obrigado pela sua presença. Esse é o espírito que queremos trazer para o nosso Estado, o da cultura, da arbitragem, da mediação e da conciliação. Estamos abraçando a política nacional do Conselho Nacional de Justiça, do qual fiz parte durante 2 anos, e participei da Comissão de Conciliação e Mediação, presidida pela doutora Daldice, desembargadora federal do Tribunal de São Paulo, no sentido de fomentar os meios extrajudiciais de resolução de conflito, pois, por mais que os magistrados capixabas aumentem suas produções de sentenças, o que já vem acontecendo, como está descrito no relatório Justiça em Números, o judiciário sozinho não dará conta de atender os anseios do jurisdicionado e essa demanda de ações que entram e ingressam no Poder Judiciário todos os dias. Eu posso adiantar aos senhores que o Tribunal de Justiça de São Paulo, o maior tribunal do mundo, adotando e incentivando esses meios extrajudiciais, inclusive, e também os meios de resolução de conflito judicializados, inverteu, pela primeira vez na história, a curva de ajuizamento de ações. As empresas estão fazendo mediação. Existem plataformas com algoritmos funcionando e teoria dos jogos e estão fazendo mediação. É a cultura do bem. Isso eu ouvi de um dos maiores fomentadores dessa cultura. Fui dizer que isso ajuda o Poder Judiciário lá na OBDF, ministra. E ele me puxou a orelha. Não, é cultura do bem. E a gente vai aprendendo e a gente vai se adaptando. Portanto, estamos ajudando o Poder Judiciário a garantir acesso à justiça. O nosso objetivo é simples, não é, presidente Léo? No ambiente de negócios, propiciar aos investidores capixabas e os investidores de outros estados, segurança jurídica e efetividade, na busca de desenvolver no nosso Espírito Santo empregos aqui para os filhos da nossa terra. Senhores, sou da cidade de Muqui, um pequeno município no sul do estado do Espírito Santo. E jamais poderia imaginar que um dia estaria participando do lançamento de um projeto tão importante para o Espírito Santo. Senhores, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, Rio, Pernambuco, Manaus, todos têm uma câmara de arbitragem numa federação ou até mesmo em uma instituição. Por que não nós, capixabas? Nós não somos piores do que ninguém. E agora chegou a nossa vez. Nós vamos estudar, os colegas advogados, nós vamos voltar aqui para fazer eventos, nós estamos convidando palestrantes, nós vamos mudar a cultura. Nós somos capixabas, não somos piores do que ninguém. Agora nós temos também uma Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação. E essa Câmara é do Estado do Espírito Santo, como o presidente Léo disse. Ela não é uma Câmara da Sindes, ela é uma Câmara do Espírito Santo. O nosso Conselho Consultivo está formado por membros indicados pela Academia Jurídica e por membros indicados pelas federações patronais. Todos eles com formação em arbitragem ou formação em mediação. Nós, o doutor Antônio Cruz, nós não podemos fazer mediação, arbitragem ou mediação. O nosso serviço aqui é pro bono, inclusive. Mas os membros do Conselho Superior, sim, eles podem arbitrar, eles podem ser árbitros, eles podem ser mediadores. E certamente vão perguntar, como é que eu posso ser árbitro?
Na lei, autocomposição. No nosso estatuto, eu ainda tenho o poder de veto, porque eu preciso analisar também essas indicações. Mas é autocomposição, senhores. Nós precisamos estudar arbitragem, nós precisamos conhecer mediação. Nós estamos agora iniciando o trabalho, senador Ricardo Ferraz, como o senhor mesmo disse. Agora é a hora de iniciar o trabalho. Montar a Câmara não foi fácil, mas agora é que começa o nosso trabalho. Agora é que nós vamos começar a trabalhar e apresentar esses institutos para os senhores e para o povo capixaba. Concluindo, afirmo que o povo capixaba não deve temer a crise que nos abate. Estamos saindo dela. Eu sou tão otimista, mas tão otimista, que eu sou um otimista incorrigível. Eu torço para o Vasco da Gama, senhores. Bom, devemos enfrentar os problemas de hoje com determinação, pois somente assim será possível garantir dignidade para o nosso povo e desenvolvimento para o nosso Estado. A receita, senhores, para seguir em frente, foi apresentada por Winston Churchill em setembro de 1946, logo após a luta contra a barbárie. Winston Churchill, quando fez esse discurso, ele já não era mais primeiro-ministro. Mas diz ele de forma muito simples, abre aspas, o processo é simples, basta a determinação de centenas de milhões de homens e mulheres empenhados em fazer o que está certo em vez do que está errado, para se ter como recompensa a felicidade em vez de sofrimento. Muito obrigado a todos. Fazemos neste momento o registro da presença do deputado federal Lelo Coimbra e já convidamos para o seu pronunciamento o vice-governador do Estado do Espírito Santo, César Colnago. Uma boa noite a todos. Ministra, é um prazer imenso em recebê-la nessa terra que o Espírito é santo. E no momento sublime em que a nossa presidência da FINDES, né, o Léo de Castro, quando você falava, Léo, olha, essa proposta saiu aqui da FINDES, né, da questão do contribuinte. E assim, a FINDES que tem sido protagonista importante de mediação e, na verdade, de relação importante entre sociedade e Estado, nós, governo. E hoje eu acho que é um dia, a Câmara já está instalada, mas efetivamente nós estamos aqui comemorando e, com certeza, em regozijo por esse momento tão importante de mediação, de arbitragem, de conciliação que essa Câmara tem feito aqui já no seu decorrer da sua instalação no ano passado. Então, cumprimentar a ministra ela ingresse e, assim, agradecer a sua presença. O governador gostaria muito de estar aqui, mas teve um compromisso fora, que coincidiu com essa data de hoje. Cumprimentar o nosso querido presidente do Tribunal de Justiça, Sérgio Gama. Cumprimentar o nosso Ricardo Ferraz, senador, brilhante senador da República, que tem uma iniciativa dele de arbitragem e mediação, não é isso, Ricardo? Mediação e conciliação, que, portanto, estudou muito e debateu muito essa questão, e já é a legislação já implementada. Cumprimentar o Luiz Cláudio Alemande, presidente da Câmara de Conciliação, amigo Luiz Cláudio, o Cruz, que é vice-presidente da Câmara, cumprimentar o vice-presidente do TRE, Carlos Simão, o desembargador Carlos Simões, cumprimentar o Mário Cantarino, nosso presidente do TRT, a nossa Federação do Comércio, o Zé Lino, Sepulcre, cumprimentar o Domingos Taufo, vice-presidente do Tribunal de Contas, aqui presente também o Espírito Santo em Ação, o Café Lindenberg, o Aridelmo, o nosso procurador-geral, a nossa equipe, o Alexandre Nogueira, o Bruno Funchal, o Regis Matos, o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, o Zé Eduardo,
os vereadores de Vitória, Max da Mata e Mazinho Anjos, e o querido amigo Lelo Coimbra, as demais autoridades aqui, um prazer imenso. O nosso Éder Ponte, representando aqui o Ministério Público, e dizer da importância de um país de uma burocracia imensa, geradora de muitos conflitos, e que, com certeza, atrapalha muito o ambiente de negócio e a estabilização de uma relação que possa ser ágil nas suas decisões. Eu acho que um país de 207 milhões de pessoas, com mais ou menos 100 milhões de processos. Isso mostra que tem um contra o outro. Quer dizer, como é que a gente sai desse conflito e busca relações em que a gente judicialize menos e que, com certeza, consiga, entre as partes discordantes, encontrar mediação para que elas possam se entender. Isso, muitas vezes, não chegando à arbitragem. Muito antes disso, mediação e conciliação de entendimento de que a razão e a verdade, muitas vezes, não está nem com um e nem com o outro. E sim no debate e no diálogo que possa se estabelecer numa Câmara de profissionais competentes, preparados, né, pautados na realização e que, com certeza, ajude a gente a resolver conflitos. E assim, o resultado disso é que, citado aqui pelo nosso presidente, é que, muitas vezes, problemas que levam anos e anos, delongados, 6, 7, 8, quase uma década, você pode, com esse processo, em poucos meses, ou, às vezes, em poucas semanas, resolver esses problemas e, com certeza, com isso, gerar, sabe, um produto muito superior de agilidade e, acima de tudo, de uma confiança numa relação de sociedade em que as pessoas não olhem só para o seu negócio, para o seu umbigo e consigam entender que aquela verdade possa estar ali entre as pessoas e para que se estabeleça aquilo que é o melhor para a sociedade. Fazer o certo nem sempre é muito fácil, né? E quando você coloca um de frente para o outro e coloca no debate, com certeza a construção dessa verdade ela é muito mais rápida e resolutiva. Então, assim, eu quero parabenizar Sindis-Fins por essa iniciativa, a todos os sindicatos aqui, estou vendo ali o Manuel, todos os sindicatos aqui da Fins, por esse protagonismo e, acima de tudo, por essa contribuição, porque assim, a sociedade é maior do que o Estado. O Estado ele é importante, é um instrumento importante da civilização e da política. Mas a sociedade não pode achar que o Estado pode tudo e ela se ausentar exatamente desse debate fundamental da construção de uma ambiência, de uma construção de uma sociedade que gere menos conflito e consiga produzir melhor, mais e mais competitivo, por um custo sempre menor, e que a gente consiga ter, com certeza, um país que consiga produzir riqueza, distribuir renda e criar justiça social para a nossa sociedade. Portanto, eu acho que esse instrumento, senador Ricardo Ferraz, eu acho que é um instrumento fundamental, né? O processo, e muitas vezes isso acontece, eu falo um pouco da minha experiência como parlamentar, nem tanto quanto executivo. Quer dizer, a experiência da radicalidade, muitas vezes, de não se chegar a um debate profundo e ágil do Congresso Nacional, e mesmo dos legislativos, mas principalmente do Congresso Nacional, de mediar determinadas relações para que a legislação fosse mais clara, mais precisa e mais atual e conjuntural das nossas necessidades. Por isso que, muitas vezes, esse conflito aparece, e eu acho que essas câmaras ajudam, como Vossa Excelência, que está na vice-presidência lá do Fiesp, a gente, com certeza, consiga encaminhar grandes questões que, muitas vezes, passam por essas relações bilaterais entre empresas, entre contratos, né, entre contratantes e contratados, e tantas relações que a gente pode estar resolvendo, muitas vezes, sem recorrer a um instrumento que não tem um custo pequeno, que tem um tempo de resolução maior, que muitas vezes judicializando, como a gente tem assistido, por exemplo, na área da saúde, né? Evidentemente que tem muito a ver também com a falta de resposta, muitas vezes, do poder que tem que dar a resposta em relação à questão dos serviços essenciais da população. Mas eu entendo que, eu acho que essa forma de você construir nos instrumentos da sociedade civil, esses instrumentos vão auxiliar muito na resolução de problemas, e nós vamos ver isso aqui no Espírito Santo, com certeza, a Câmara já instalada, atuando de forma vigorosa na solução dos problemas. Portanto, Léo, parabéns a toda a diretoria da Fins, a Sindis, a todos os componentes por essa iniciativa, e com muito prazer, com muita honra, recebemos aqui a nossa ministra nessa tarde e noite de hoje, para que possamos ouvi-la a respeito de uma matéria tão importante. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Passaremos, então, à palestra com a vice-presidente da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, CIESP-FIESP. Ela é natural do Rio de Janeiro. A advogada com inscrição nas seccionais Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil, graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduada em nível de especialização em Antropologia Social pela mesma universidade. Exerceu a advocacia liberal, integrou o Conselho Seccional da OAB Rio Grande do Sul, foi diretora fundadora da Escola Superior da Advocacia, também OAB Rio Grande do Sul, e vice-presidente do Instituto dos Advogados, do mesmo estado, e também procuradora da República. E integrou a composição original do Tribunal Regional Federal, TRF 4ª Região, em vaga destinada ao 5º Constitucional. Nele participou, então, da comissão elaboradora do regimento interno da Corte. E integrou o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, presidiu a Comissão de Estudos e Cursos do TRF 4ª Região e, nessa condição, participou, então, da Comissão Permanente de Magistrados do Centro de Estudos do Judiciário do Conselho da Justiça Federal. Eleita pelo plenário do tribunal para compor o seu conselho de administração, exerceu também na mesma corte por biênios sucessivos a vice-presidência e a presidência, presidente da primeira turma do TRF 4ª Região. Em 14 de dezembro de 2000, foi então empossada no cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal, onde compôs a Comissão de Regimento, integrou a Comissão de Documentação, presidiu a Comissão de Jurisprudência, atuou no Tribunal Superior Eleitoral como ministra efetiva, tendo assumido a vice-presidência desta Corte Eleitoral. Foi empossada vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, empossada no cargo de presidente do Conselho Nacional de Justiça, também empossada presidente do Supremo Tribunal Federal. Aposentou-se no ano de 2011. Professora de Direito Constitucional da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, licenciada, presidente fundadora da Associação de Diplomadas Universitárias do Rio Grande do Sul, bolsista da Fundação Fulbright, nos Estados Unidos, com dedicação ao tema Administração da Justiça. Membro do Conselho Consultivo da Global Legal Information Network, jurista em residência da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, membro da International Association of Women Judges, membro do Conselho da World Justice Project, instituição sem fins lucrativos, e, a partir de dezembro de 2011, advogada com inscrição OAB Rio Grande do Sul e OAB Rio de Janeiro. Membro do Conselho de Administração da empresa Souza Cruz, membro do International Advisory Council da Zurich Seguros, membro da Comjur, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, vice-presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem CIESP-FIESP. Também membro do Conselho Técnico da Federação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, membro do Conselho do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, membro do Inter-American Dialogue, membro do Conselho Diretor do Comitê Brasileiro de Arbitragem e também membro do Board do International Center for Sports e membro do Sanctions Board do Banco Mundial. Senhoras e senhores, Ellen Grace. Tá ótimo. É só apertar o botãozinho? Boa noite a todos, a todas. É uma grande satisfação para mim, e essa não é apenas uma frase comum, uma frase chavão, é uma grande satisfação mesmo estar aqui de volta ao Espírito Santo. Todos já viram, pelas menções que foram feitas, a quantidade de autoridades que nós temos aqui presentes. Eu creio que isso me dispensa de fazer novas referências a elas, embora a todas agradeça profundamente a presença. Eu vou preferir, se me permitir o nosso anfitrião, Leonardo, eu vou preferir mencionar e fazer uma homenagem e aqui deixar os meus respeitos a algumas pessoas que não estão presentes. A primeira delas, o governador Paulo Artung, a quem eu muito aprecio, já desde a sua gestão anterior, quando ele me outorgou, por gentileza absoluta, a medalha Jerônimo Monteiro. A Sua Excelência esteve comigo no Supremo Tribunal, cuidando dos assuntos do seu Estado, e eu pude ver,
na sinceridade da sua expressão, que nós tínhamos ali um administrador realmente voltado aos interesses do Estado, preocupado com o progresso do seu Estado e necessitando virar uma página que não era tão agradável na vida do Espírito Santo. Então, dentro do Supremo Tribunal, na medida do possível, nós o ajudamos e ele, posteriormente, me outorgou, coisa que muito me honra e está devidamente colocado em destaque na minha casa, a medalha Jerônimo Monteiro. Eu quero também trazer ao presidente Leonardo as homenagens do presidente Paulo Scaff, que me pediu expressamente que viesse representá-lo hoje e lhe trazer os cumprimentos, o elogio por essa iniciativa que hoje nós estamos celebrando. O presidente Sidney Sanches, meu presidente na Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, fez uma recomendação especial. Ele disse que considera esta Câmara como que uma afiliada da nossa. Portanto, ele diz, e isso serve especialmente a Raquel, que vai assumir a sua secretaria, e ao seu presidente, que a Câmara Ciesp-Fiesp está e estará sempre aberta para intercâmbio, para troca de informações, para auxílio, enfim, para tudo que se fizer necessário ao progresso do Instituto aqui no Espírito Santo. Eu queria mencionar ainda e fazer uma homenagem a 3 pessoas que também não estão aqui, mas que são queridos amigos capixabas. Eu começo pelo Antônio Oliveira Santos, presidente da CNC, pelo querido amigo Hernani Galveias, aquela mente iluminada que cuida dos problemas da economia nacional como se tivesse 20 anos, e também um outro grande amigo capixaba, que é o Jair Kozer, que eu estava mesmo comentando, vai ser, dentro em breve, homenageado por uma entidade internacional por ser o mais antigo trader de café ainda em atividade. Eu acho que o Estado do Espírito Santo, senhor governador, tem todos os motivos para se orgulhar desses 3 filhos que eu tenho a grande satisfação, a grande honra de considerar meus amigos. Então, eu quero, até preparei uns slides para demonstrar alguns dados, que é sempre mais fácil, mas eu gostaria de fazer uma abertura dizendo do porquê que o ministro Sidney Sanches, 2 magistrados de carreira, cada um com longos anos no judiciário, o Sidney começou como escrevente de cartório e a vida toda esteve no judiciário até o Supremo Tribunal Federal. Por que nós nos interessamos, afinal, por arbitragem? A arbitragem não é feita no sistema judiciário, é uma forma de fazer justiça, mas uma forma externa ao Poder Judiciário. Eu lhes digo que o primeiro contato que eu tive com os meios alternativos de solução de conflitos foi lá atrás, em 1991. 92, eu era bolsista Fulbright e visitei na zona de Washington, D.C., todos os tribunais que vocês possam imaginar, desde a Corte dos Veteranos até o Tribunal de Pequenas Causas, o Tribunal de Locações, enfim. Eu queria entender como é que os americanos, que são muito bons em management, administravam a sua justiça. E uma das coisas que mais me surpreendeu foi chegar à conclusão de que eles administravam bem a sua justiça, em parte afastando da justiça casos que não mereciam a atenção da justiça. Ou seja, casos que pudessem ser solucionados pelas vias alternativas. Então, percorri câmaras de arbitragem, centros de mediação, desde pequenas causas se faz mediação até os tribunais federais de 2º grau. Então, causas enormes e causas muito pequenas, todas elas se prestam a que, afinal, o cidadão, ele, junto com a parte que lhe é oposta, de uma maneira adulta e inteligente, encontrem a solução de um conflito que foram eles que criaram. O juiz, eu sempre digo aos meus colegas, especialmente aos jovens juízes,
que recém-formados, recém-ingressados na carreira, o juiz tem extrema dificuldade de encontrar a verdade dentro de um litígio. O juiz recebe de terceira mão a informação. As partes relataram aos seus advogados fatos que lhes são favoráveis, não os que lhes são desfavoráveis. Os advogados, por dever de ofício, multiplicaram e amplificaram estes fatos, também parciais, e o juiz, no meio deste nevoeiro, exerce a sua maior diligência, a sua maior sabedoria para tentar encontrar qual é a verdade que se oculta atrás daquela divergência. Vejam bem, se as partes conseguem se aproximar minimamente, discutir de forma consequente, de forma adulta, a dificuldade surgida, é muito mais fácil encontrar uma solução que seja justa, uma solução que seja mais rápida e uma solução que encontre execução imediata, porque ela foi construída pelas partes. Então, basicamente, é esse o mecanismo, senador Ferraço, que o senhor fez inscrever em lei, com a lei de mediação. O grupo que se reuniu a convite do presidente Sarney para oferecer sugestões de alteração à lei de arbitragem, esse grupo entendeu que, salvo mínimas alterações, mínimas correções, a arbitragem estava muito bem, estava indo muito bem, obrigada, no Brasil. A partir de 2002, nós vemos um crescendo incrível de arbitragens no país, e o que nós precisávamos era de uma legislação para a mediação. E essa legislação foi, em boa hora, relatada por Vossa Excelência e transformada em lei. Portanto, hoje, nós temos um marco legal que dá a garantia que a arbitragem tem e que certamente levará a mediação a também se desenvolver no nosso país. Eu quero referir ainda que o direito é uma tecnologia. Toda tecnologia hoje avança exponencialmente. Nós corremos atrás do novo iPad, do novo iPhone, porque aquele que a gente comprou na semana passada já está defasado. E o que a gente vai comprar hoje, certamente o produtor já tem algum na pipeline para lançar proximamente. O direito também é uma tecnologia de convivência social. O direito não é outra coisa senão a possibilidade de grandes números de pessoas estarem em harmonia e visando um objetivo comum, o chamado bem social. Muito bem. Se isso é verdade para o direito, nós não podemos ficar apenas com as soluções formulaicas do passado. Nós não podemos ficar apenas com o Código de Processo Civil, com os inúmeros recursos que atrasam o processo judicial. Nós não podemos ficar com esta tecnologia um tanto defasada. Ela vai ser necessária? Certamente vai. Haverá conflitos, haverá litígios, haverá situações em que só o poder do Estado, com a sua força coercitiva, poderá resolver uma situação. Mas a grande maioria dos casos pode e deve ser resolvida consensualmente entre as partes que elas, entre si, criaram o problema. Mas, como toda tecnologia, ela precisa avançar. Nós temos mediação, nós temos conciliação, nós temos arbitragem. Nós vamos passar aí rapidamente esses... Onde é que eu... eu perdi. Esses slides. E eu queria, senador Ferraço, chamar a sua atenção para um outro mecanismo que nós estamos lançando agora, que é o chamado Dispute Board. O Dispute Board já é muito utilizado fora do Brasil, nos Estados Unidos bastante, na Europa, em países asiáticos. Ele é uma justiça preventiva. Assim como nós dizemos, governador, que é preciso haver medicina preventiva, também existe justiça preventiva. E esse é o mecanismo novo que precisa ser incorporado ao mundo do direito. O Dispute Board, outra coisa não é que um grupo de especialistas
na área específica daquele contrato. Vamos imaginar que seja um contrato de construção de um aeroporto, em que poder público, de um lado, contratante, e, de outro lado, a empreiteira contratada, entram, após a devida licitação, firmam o contrato para erguer aquele edifício. Ao longo da construção e ao longo da execução do contrato, muitos episódios acontecem, episódios menores, de atrasos, de falta de pagamento, de qualidade duvidosa da obra, enfim, eles vão se acumulando. E, quando termina a obra está mal feita, o poder público está descontente, o contribuinte que pagou está descontente também, e, provavelmente, o construtor acha que ainda lhe é devido mais. O Dispute Board acompanha o desenvolvimento do contrato. Então, a partir do momento em que o construtor alega que o atraso se deveu a um excesso de chuvas, por exemplo, o Dispute Board imediatamente se reúne e avalia se, efetivamente, a pluviosidade daquele momento justifica aquele atraso e dá uma decisão, que pode ou não ser vinculante. Aí a grande beleza do Dispute Board, ele é o máximo de manifestação livre da vontade. As partes o formatam da maneira que quiserem. Mas vamos supor que a decisão seja vinculante. Então, o construtor tem que imediatamente superar aquele atraso que não se justificou por conta das chuvas. Por outro lado, se a falha ocorrer em relação ao outro contratante, também o atraso de pagamento vai trazer o Dispute Board a chegar a uma conclusão de que, realmente, o Estado está em falha, o poder público está em falha e deve providenciar imediatamente aquele pagamento. Com isso, não se acumulam pequenas demandas, e pequenas demandas não se agigantam. Quando terminada a obra, quando concluído o contrato, pode-se ainda, se houver algum remanescente, recorrer à arbitragem ou à mediação. Mas é um mecanismo, como eu dizia, de justiça preventiva. Essa cultura do bem, que o nosso presidente mencionou, esta cultura do bem é um desarmamento dos espíritos, é uma pacificação social que pode e deve ser conduzida mediante a utilização adequada de todos esses mecanismos. Vejam que nós temos, todos que lemos jornais, notícia de grandes escândalos acontecidos, por exemplo, na Petrobras e em outros setores. Eu tenho certeza que estas grandes obras, se tivessem sido acompanhadas por Dispute Board, elas não haveria chance de chegar ao nível em que chegou. Talvez, como sempre, pudesse haver a tentativa, mas não haveria este resultado. É por isso que o Banco Mundial inclui obrigatoriamente nos seus contratos de financiamento a exigência de participação na execução do contrato de um Dispute Board. É por isso que agora, recentemente, o Paulo Rabelo de Castro, atendendo a uma sugestão minha, fez incluir também no BNDES essa exigência. E muitas empresas de grande porte, que fazem contratos de toda sorte, estão pensando em adotar esse modelo. Então, como veem, o direito não é alguma coisa que está lá nas ordenações filipinas ainda. O direito é algo vivo, é algo para o dia a dia, é algo para a melhoria das nossas condições de trabalho, de vida, é algo que vai proporcionar o progresso do país. Para isso, nós temos uma série de soluções. E, por isso mesmo, é que está o nosso presidente Léo, está o nosso jovem conselheiro e responsável pela Câmara, de parabéns por inaugurarem a cultura aqui no Estado do Espírito Santo. Vocês vão ter muito trabalho. Eu não posso negar que a instalação de um modo diferente de fazer as coisas não é fácil, mas certamente é muito promissor.
os resultados, sem dúvida, vão se fazer sentir. Se eu pudesse dar uma sugestão, eu daria a sugestão de cultivarem, desde logo, os jurídicos internos das empresas. São os jurídicos internos que decidem se, no contrato, vai ou não constar a cláusula arbitral. E é o jurídico interno também quem escolhe a Câmara. Deixa alguma coisa para Ciesp e Fiesp. Então, essa é uma sugestão, porque a arbitragem, a solução arbitral, tem sobre a nossa solução judicial, e eu digo isso ainda com o defeito do cachimbo da minha antiga posição, o fato de que ela acode quase imediatamente ao surgimento do conflito e ela é muito mais rápida. Além disso, ela utiliza-se do serviço de pessoas daquela área específica, que entendem a matéria em controvérsia, enquanto nós, juízes, precisamos ser generalistas, precisamos nos valer de peritos, e tudo isso delonga o processo judicial. Então, a arbitragem tem, sem dúvida nenhuma, esta vantagem de estar bem mais próxima do surgimento do conflito e, por isso, a sua solução ser bastante efetiva. Eu vou passar rapidamente aqui na letra B, senador, de novo, a sua lei, e aqui no item 2, uma preocupação muito grande atual, que é a de trazer a arbitragem e os meios alternativos também para os litígios entre contribuinte e Estado, por exemplo. Uma boa parte, e sabem os juízes que estão aqui, uma boa parte da litigância no nosso país, um processo por habitante que nós temos, decorre do descumprimento de obrigações pelo poder público, seja federal, estadual ou municipal, obrigando o cidadão a ir a juízo buscar seu direito. Portanto, a adoção de métodos alternativos no trato das disputas com a administração pública é muito bem-vindo. São esses os atuais métodos, eu vou tirar isso daqui. Os textos legais estão indicados no slide e também, com participação do Conselho Nacional de Justiça, nós temos regulamentações. O papel do conciliador está aí referido. Eu gostaria apenas de dar uma notícia en passant, de um projeto que deu certo, que começou lá em 2006, com aquele projeto Conciliária Legal, do Conselho Nacional de Justiça, foi adotado por todos os tribunais do país e hoje é uma realidade. Eu sinto o maior orgulho, a maior satisfação de chegar em determinados estados e enxergar que já existem varas permanentes de conciliação. Então, é alguma coisa que vai, pouco a pouco, permeando a nossa prática. Na mediação, o que nós verificamos, e isso é muito importante, é que há relações continuadas entre as partes. Por exemplo, um fornecedor e seu cliente. Não há nenhum interesse em que aquela relação se rompa só porque houve uma desavença em relação ao preço de uma determinada mercadoria. É importante que eles continuem negociando. E a mediação, justamente por ser um método não agressivo, não litigioso, não confrontacional, permite que esta relação comercial permaneça e até se fortaleça. Esse é o pacto de mediação que foi firmado sob a inspiração do professor Kazuo Watanabe, que é também membro da nossa Câmara, membro do nosso Conselho Consultivo, e inúmeras centenas, milhares de empresas de São Paulo já adotaram esse pacto pela mediação. Ou seja, vamos sempre tentar resolver às boas as nossas dificuldades. Se não for possível, vamos à mediação. Se não for possível, temos a porta da arbitragem. Se nada disso for possível, afinal, casos haverá em que será preciso
apelar ao Poder Judiciário para, com a força estatal, imponha uma solução e pacifique a sociedade. Aí a definição de Gaillard. Como são executadas as decisões arbitrais, que têm a grande vantagem de não permitirem recurso, a decisão arbitral é final, e ela, às vezes, necessita de execução quando a execução não é voluntária. Esta execução é garantida pela Convenção de Nova York, que já foi adotada por mais de 150 países e está inserida na ordem jurídica brasileira. Mais que isso, a Convenção de Nova York vem tendo uma interpretação pelo STJ que é modelo e inspiração, inclusive, para os judiciários de outros países. Nós temos tido uma jurisprudência extremamente coerente em matéria de reconhecimento de sentenças e de sentenças arbitrais e de sentenças estrangeiras, e o STJ tem feito um grande trabalho nesse sentido. Aqui alguma notícia a respeito da nossa Câmara CIESP-FIESP. Nós temos uma lista de árbitros, mas as partes não são obrigadas a escolher dentro da nossa lista. Se desejarem trazer um árbitro que não compõe a nossa lista, essa indicação passa pelo crivo do presidente, tal como ocorre aqui. Há uma inovação recente na nossa Câmara, que é a criação dessa posição de secretária-geral adjunta, atuando juntamente com o secretário-geral. Por quê? Porque a atividade da Câmara ela cresceu tanto, nós temos tantas relações, inclusive internacionais, que foi preciso que a gente especializasse. O Luiz Peretti, então, se encarrega destas relações institucionais, enquanto que a Lenora Rage cuida do dia a dia da Câmara, da tramitação dos processos. E aqui, novamente, uma sugestão para os novos dirigentes da Câmara. É extremamente importante a cautela com o procedimento. A sentença arbitral só pode ser anulada se houver alguma deficiência grave de procedimento, ou seja, quebra de devido processo legal, ausência de contraditório, enfim. Então, este é um trabalho de cuidados da Secretaria. A nossa Câmara, CIESP-FIESP, madrinha da sua, se orgulha de, até hoje, não ter tido uma única sentença anulada. Então, isso, para nós, enfim, é um orgulho muito grande. Os números de procedimentos nossos, as matérias que vêm em disputa, ainda com o poder público muito pouco, a maior parte são contratos, dentro desses contratos, a maior parte construção civil, uma matéria societária também vem crescendo. Aqui nós temos os percentuais. E aqui a questão dos valores. Há valores pequenos e há valores muito grandes. Embora os valores de arbitragem sejam considerados altos, porque são altos os honorários dos árbitros, e há que pagar também as despesas de procedimento, portanto, as despesas da Câmara, ainda assim, o custo de oportunidade que se perde com 10 anos de disputa judicial está mais do que compensado esse custo inicial da arbitragem. Bem, eram esses os dados relativos à Câmara CIESP-FIESP, na expectativa de que a Câmara Sindes-Findes entregue ao povo do Espírito Santo a qualidade de serviço que é merecida por ele, que possibilite que as empresas desse Estado e de fora do Estado que negociam com as empresas estaduais tenham solução pronta das suas controvérsias e possam seguir a vida. Para o empresário, para o empreendedor, enfim, é muito mais importante resolver e deixar para trás a controvérsia do que levar anos
para, afinal, ter uma vitória que lhe traga, quem sabe, um resultado financeiro um pouco melhor. Para o empreendedor, o importante é seguir em frente. Então, toda vez que nós pudermos atalhar a solução da controvérsia e toda vez que nós pudermos utilizar esses meios alternativos, nós devemos fazê-lo. E por isso que nós, integrantes ou ex-integrantes do Judiciário, apoiamos e aplaudimos todas estas fórmulas, porque entendemos que elas, em nada, diminuem ou desmerecem a atuação do Poder Judiciário. Ao contrário, elas vêm em auxílio ao Poder Judiciário para que nós possamos, enfim, pacificar a nossa sociedade. São essas as palavras que eu tinha para hoje, cumprimentando a casa, cumprimentando especialmente os servidores que batalharam na formação, que não é fácil, de uma Câmara nova, e desejando a todos muito sucesso. Eu conto com cada um dos senhores para que difundam esta palavra e difundam essa possibilidade de soluções de controvérsias feitas de maneira não litigiosa, de uma maneira mais civilizada, mais adulta, mais moderna. Muito obrigada. Nós agradecemos essa enorme contribuição a Ellen Grace, e agora nós vamos ter 4 perguntas, elas foram previamente inscritas. Doutora, boa noite. Lendo sobre a sua atuação na composição da arbitragem, né, mediação, conciliação, em algumas palestras que proferiu, vimos que houve um debate a respeito da utilização desses instrumentos de pacificação sem a intervenção do judiciário, sem a tutela sempre esperada do Estado, desse pai que tem que estar presente sobre todas as coisas, na Justiça do Trabalho. Uhum. Então, gostaria, até porque nós temos acadêmicos de direito aqui presentes, vieram prestigiar esse lançamento e essa palestra, que a senhora fizesse essas considerações sobre esse caminhar, né, do estudo para que se leve esses modelos para a Justiça do Trabalho e as limitações que temos para isso. Uhum. Bem, a Justiça do Trabalho é um dos setores, a magistratura do trabalho é um dos setores que mais tem resistido à utilização de meios alternativos de solução de controvérsias. Isso por diversas razões. No entanto, a alteração havida na legislação trabalhista, creio eu, vai forçar a que se adotem essas soluções, essas fórmulas, e se recorram às câmaras de arbitragem, especialmente, e essa foi uma preocupação muito grande que a comissão formada pelo Senado teve ao analisar o problema, naquelas relações trabalhistas que não se desenvolve propriamente com hipossuficientes. São grandes executivos que ingressam em contratos milionários com severance clauses muito generosas e que, no entanto, a Justiça do Trabalho, ou pelo menos alguns integrantes da Justiça do Trabalho, insistem em tratar como se trataria o caso de um servente de pedreiro realmente hipossuficiente em relação a um empregador poderoso. Então, eu acho que a própria alteração havida na legislação trabalhista já vai levar a isso. Por outro lado, como hoje a gratuidade da Justiça do Trabalho não é mais a regra, esse também vai ser um fator, e já se demonstrou ser um fator que vai diminuir significativamente as causas na Justiça Trabalhista. Se não me engano, eu não tenho esse dado muito preciso, mas foi por volta de 80% a diminuição já no primeiro mês de aplicação da nova legislação. Então, são adaptações. Nós temos hoje no país uma enorme estrutura da Justiça do Trabalho. Eu que trabalhei com o Judiciário Federal como um todo, e o Conselho Nacional de Justiça tem essa função, eu reconheço,
é a justiça mais cara do país, mais numerosa, com maior número de prédios, de funcionários, de juízes, e também uma poderosa corporação de advogados trabalhistas que militam por essas teses que levam todo o peso à justiça do trabalho. Mas eu creio que os próprios advogados, que alguns são refratários, vão se dar conta que a utilização dos meios alternativos, na verdade, lhes cria um novo mercado de trabalho. Não lhes tira mercado de trabalho, mas lhes cria um novo, diverso mercado de trabalho. É só a dificuldade de adaptar-se ao novo que faz com que eles resistam ainda. Boa noite. Boa noite. Primeiro, agradecer a senhora pela presença nesse momento que a gente pode dizer que é histórico para o Espírito Santo. A pergunta que eu gostaria de fazer é como proceder se uma das partes se recusar a cumprir a cláusula compromissória. Bem, a via vai ser a via do judicial. As partes firmam o contrato no qual está incluída a cláusula arbitral. Essa cláusula arbitral não é reconhecida por uma das partes, depois mudou de ideia, e por isso que é muito bom que já, quando foi assinado o contrato, se inclua a cláusula arbitral, porque, então, quando as partes estão negociando pela primeira vez, elas estão em clima de lua de mel, e tudo é mais fácil. Depois de surgir o conflito, aí é mais difícil de se conseguir inserir uma cláusula arbitral. Mas vamos supor que uma das partes recuse a cláusula arbitral. Vai ser necessário que a outra recorra a juízo e faça impor essa cláusula arbitral. O judiciário, o que fará? O judiciário não vai julgar a causa, o judiciário vai impor à parte recalcitrante que ela compareça à Câmara especificada no contrato para submeter-se à arbitragem. Sim. Boa noite, ministra. É uma satisfação vê-la e ouvi-la aqui em nossa terra e também poder dirigir uma provocação. Vossa Excelência relatou sua experiência nos Estados Unidos numa observação onde se constatou a cultura americana de atuação no âmbito extrajudicial, uma atuação preventiva, uma ênfase à gestão extrajudicial de conflitos, um trabalho que se realiza antes de se entrar no Poder Judiciário. No Brasil, nós temos ainda um longo caminho a percorrer nesse sentido, mas já percebemos esforços do poder público no sentido de promover melhorias na dinâmica do processamento das lides no âmbito do Poder Judiciário. Foram citadas aqui iniciativas do Conselho Nacional de Justiça, Resolução 125, da Lei de Mediação, do Código de Processo, ou seja, um esforço muito concentrado no sentido de tentar amenizar os efeitos de uma crise de judiciário que hoje carrega mais de 100 milhões de processos, a um custo de 84,8 bilhões de reais, isso segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, e com um crescente acúmulo de demandas, por mais que os magistrados se esforcem no sentido de elevar a sua produtividade. A minha pergunta seria, diante desse desafio de se criar uma cultura no âmbito extrajudicial, nós temos aqui não só empresários, mas também muitos advogados e gestores de instituições de ensino de direito, como a professora Sayuri e eu também. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência qual que seria a sua opinião sobre a importância do papel que o advogado e que as instituições de ensino de direito devem desempenhar para que essa cultura se efetive no Brasil, assim como observado em outros países. Muito obrigada pela sua pergunta, que é extremamente oportuna. Acho que tudo começa na Faculdade de Direito. Nós todos recebemos, na Faculdade de Direito, uma cultura litigiosa. Isso vem sendo feito assim desde os primórdios. Então, realmente, depois de formado, fica difícil o advogado atuar de outra forma. É preciso que as faculdades de direito insiram nos seus currículos o estudo das fórmulas alternativas de litígio. E até mais que isso, eu faria uma provocação aos dois docentes aqui. Mais que isso, um exercício da criatividade, que é muita, para encontrar fórmulas de solução que não necessariamente passem pelo litígio. Há que se buscar uma pacificação, como eu disse antes,
porque a justiça, o acesso à justiça, Mário Capelletti já dizia isso, ela não se faz de uma só forma, ela não se faz só pela palavra dos juízes. A palavra dos juízes é uma forma de fazer justiça, mas faz justiça o cidadão individualmente. Quando ele respeita as leis, ele está contribuindo para a justiça. Faz-se justiça mediante estas fórmulas alternativas. Então, é como se, surgida uma dificuldade na vida da pessoa, ela entrasse num ambiente onde existem muitas portas. Uma será a porta, quem sabe, da simples assistência social, e eu já vi, desembargador, na minha atividade, pessoas chegarem ao meu gabinete que só queriam ser ouvidas, elas não queriam outra coisa, elas em casa não recebiam atenção, elas não recebiam a atenção das autoridades no balcão, elas queriam ser ouvidas por alguém. Então, essa é uma simples porta de assistência social, de atendimento, etc. A outra porta será a da mediação, a da conciliação, a da arbitragem, e, por trás de tudo isso, aquilo que é atualmente o meu xodó preferido, que é a possibilidade de nós acompanharmos contratos, especialmente contratos de grande porte e de longa duração, com o Dispute Board, que é a forma preventiva de conflitos. Se nós formos realmente pensar numa sociedade para o futuro mais pacífica, nós vamos seguir o exemplo de outros países que já na escola preparam pequenos mediadores para apartar briga de pátio, para resolver um problema de ciumeira, de bullying. Crianças que já, desde a mais tenra infância, se preparam, são preparadas, e os outros também são preparados para aceitar essa mediação. Então, isso é uma sociedade que nós imaginamos para o futuro. Ministra, a senhora está participando hoje da realização de um sonho antigo. Eu, como diretor aqui da Federação das Indústrias, visitei a Câmara do CIESP-FIESP já há uns 20 anos atrás. Eu me lembro que o Aristóteles, um outro diretor daqui, está aqui presente, Aristóteles, também teve essa incumbência, e nós esbarramos em alguma coisa que para o Léo foi muito fácil, que é quem é que ia tocar, não é mesmo? E o Léo é muito amigo do Luiz Cláudio Alemany. Então, a solução veio de uma maneira muito singela, muito boa, pela amizade, né? Então, realmente, a senhora está aqui conosco vivendo a realização de um sonho antigo. Eu também sou entusiasta por esses meios alternativos. Não conhecia o que a senhora hoje nos informou do Dispute Board. Acredito em prevenção, acho que isso vai ser muito, muito relevante também. Queria registrar alguma coisa que uma entidade que eu me orgulho muito de participar há muitos anos. Quando eu nasci, meu pai já era rotariano, mas o Rotary tem escolas, umas 5 escolas, diferentes continentes, para formar pessoas para conciliar conflitos, especialmente guerras em países subdesenvolvidos. Então, realmente, esse é um caminho muito bom. Agora, a pergunta. Pelo conhecimento, pela vivência da senhora, o que a senhora pode nos dizer sobre a opção ou a obrigação de um sigilo num contrato de arbitragem? Bem, muito obrigada pelas suas referências. Na arbitragem, o sigilo é opcional. As partes decidem se vão ou não ter um procedimento sigiloso. Em alguns casos, isso é necessário, porque se vão abrir segredos de negócios, se vão abrir dados que, na mão da concorrência, podem ser altamente danosos, de modo que o sigilo se justifica. Eu vou lhe contar um episódio que ocorreu recentemente, em que a Receita Federal queria abrir os procedimentos arbitrais.
indiscriminadamente comparecer à Secretaria das Câmaras e abrir os procedimentos arbitrais, uma fishing expedition para ver se achava alguma coisa. Felizmente, foi possível demovê-los dessa intenção quando nós explicamos a eles que o que iria acontecer é que eles, com esta atitude, iam prejudicar grandemente a arbitragem institucional feita pelas nossas câmaras. Mas quem quisesse agir mal faria arbitragens ad hoc nos escritórios de advocacia, sem que ninguém tomasse conhecimento de nada, nem tivesse qualquer referência àquele procedimento, com o mesmo efeito, extraindo uma sentença arbitral com a executoriedade garantida. Então, a Receita, afinal, se deu conta de que não era um grande negócio que ela estava fazendo e parou com as suas iniciativas que eram de todo desmedidas. Mas é claro que, no que trata do poder público, se nós tivermos arbitragem com o poder público, este problema se coloca com maior agudez, porque o poder público necessariamente tem que ser transparente. Ele tem que estar sob a vista do cidadão e sob o controle e a fiscalização dos órgãos de controle, da imprensa livre, e, enfim, da cidadania. Aí, na arbitragem com a administração pública, a regra se inverte. Então, a regra será a da transparência. Obrigado. Estou pedindo a Ellen Grace que permaneça no palco. Ela vai receber um presente neste momento. Então, convidando a vice-presidente do Síndice, a Cristine Samorini, para fazer a entrega deste presente em agradecimento pela brilhante contribuição, os conhecimentos compartilhados. A Raquel também vai acompanhá-la na entrega do presente. Levo do Espírito Santo, orquídeas, marca do Estado, só faltam os beija-flores. Muito obrigada. Vou fazer uma foto agora. Senhoras e senhores, o Centro da Indústria do Espírito Santo, Sindes, e a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, Findes, agradecem a presença de todos que prestigiaram este evento. Lembrando que, para conhecer um pouco mais a Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, o que ela pode proporcionar ao seu negócio, por favor, acesse câmaradearbitragem.sindes.org.br. Muito obrigada e ótima noite.